Neemias capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. E eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Artita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufá, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufá, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peridá, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio.
E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirzata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.000 arráteis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel, nas suas cidades.